Olá, tudo bem? Eu sou a Gabi, esse aqui é o Gabi Línguas e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais de japonês através da leitura da Bíblia. O versículo que eu escolhi hoje é Marcos 12:30. A gente vai entender ele completinho, desde estrutura textual, gramática, vocabulário, tudo para a gente conseguir ler esse versículo do começo ao fim e avançar aí nos estudos do japonês. Então, se você quer aprender mais sobre o japonês, se você quer avançar nesse idioma, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ajudar. Belezinha, vamos começar então, primeiro com o nosso versículo em português, para a gente depois então traduzir ele para o japonês. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento e de todas as suas forças, tá? E aí agora aqui em japonês. Não tem problema se você for iniciante no idioma, se você não souber nenhuma palavra, não tem problema porque a gente vai traduzir cada uma das palavras, cada uma das partes, entender toda a estrutura, tá? Então, se você é iniciante, não precisa ter um estudo anterior a isso aqui, pode ficar comigo até o final que você vai conseguir compreender também tão bem quanto quem já tem uma base ou quem já sabe bastante, tá? Então, como que a gente vai ler aqui? Kokoro wa tsukushi, seishin wa tsukushi, omoi wa tsukushi, chikara wa tsukushite, shu naru anata no kami wo aishi nasai, tá? Então, é isso daqui que a gente vai conseguir compreender ali no final do nosso vídeo. Aqui eu coloquei também nos alfabetos em japonês, eu não vou explicar eles aqui, a gente vai olhar mais para o nosso texto com o nosso alfabeto mesmo, porque esse não é o foco. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e aqui em cima também o link de um vídeo que eu fiz sobre uma visão geral dos alfabetos em japonês, tá? E futuramente também eu pretendo, né, postar sobre, entrando mais em detalhes dos alfabetos mesmo, para ensinar as letras, tá? Mas por enquanto isso daqui não é o foco, tá? Então aqui é só para consulta mesmo, só que a gente não vai entrar muito no detalhe dos alfabetos mesmo, tudo bem? Então, vamos primeiro ver aqui o vocabulário necessário para a nossa frase inicial. Então, a gente tem o coração, que é o kokoro, o espírito, que é o seishin, o pensamento, que é o omoi, e a força, que é chikara, tá? Então, kokoro, seishin, omoi, chikara, certo? Legal. Só que só esse vocabulário não é o suficiente para a gente montar ali a nossa primeira frase. Para isso, a gente tem, né, o Otsukushi aqui, aqui, aqui também, aqui no final. Então, o que que é esse Otsukushi? Bom, primeiro vamos entender o que que é esse O. Esse O, ele é uma partícula que indica o objeto direto da frase. Então, vamos pegar aqui e vamos dividir, né, por partes. Vamos dividir aqui em cada vírgula e vamos tentar entender qual que é o objeto de cada uma dessas partes da frase, né? Então, aqui, por exemplo, Kokoro Otsukushi. O objeto direto da minha frase é justamente o coração, o kokoro. Esse tsukushi aqui, ele significa dedicar, ou seja, lembra né, do português, né? Dedique o seu coração, de todo o seu coração. Então, vamos pensar aqui no de todo. De todo o quê? De todo o coração. Não é de todo o rim, não é de todo o fígado, de todo o estômago, não, é de todo o coração. Então, o coração, ele é o objeto direto dessa frase. É o objeto ao qual eu estou me referindo nessa frase, tá? Então, as partículas em japonês, elas servem justamente para isso, para indicar coisas dentro de uma frase, e a gente vai até ver uma outra depois daqui. Então, coloca isso na cabeça. Partícula que indica coisas na frase e o O, ele indica o objeto direto da minha frase. Aqui eu até coloquei mais uns exemplos, né, para a gente sair um pouco ali do nosso contexto também e ver um pouco mais geral, que é, por exemplo, aqui, né, corre o onomu, que é tomar o café. Então, aqui, corre, café, nomu é o verbo beber. O verbo sempre vem no final da frase, guarda essa informação na cabeça que também vai ser importante numa parte para frente ali. Então, o que que é o objeto direto da minha frase? É nomu? É beber? Não, beber é o meu verbo. Então, né, o que que sobra? O café. O café, ele é o objeto direto da minha frase, por isso que ele vai levar esse o. Um outro exemplo aqui, né? Pão ou taberu. Comer o pão. Taberu é o verbo comer. O que que eu tenho que comer? É o macarrão?
É o arroz? É o feijão? Não, é o pão. Então, o pão, ele é objeto direto dessa frase e por isso que ele vai ser acompanhado aí com a partícula de objeto direto, né? Então, beleza, esse é o significado do o. Só que daí a gente também tem aquele tsukushi. O que que é esse tsukushi? Né? Porque em português a gente fala de todo o seu coração, de toda a sua alma. O que que é esse tsukusu? É de todo? Na verdade, não. Ele é mais, ele é um verbo, tá? Então ele é mais como se fosse dedicar-se completamente. Ele é meio que uma ênfase ali para o dedicar-se completamente. Então é basicamente assim, dedique todo o seu coração, dedique toda a sua alma, dedique todo o seu pensamento. Então é basicamente isso, tá? É mais um. Na verdade, ele é um verbo mesmo, tá? Só que a gente não usa esse tsukusu, porque o tsukusu, ele é o verbo no infinitivo. Infinitivo é tipo comer, dormir, esse. É o verbo no mais puro dele ali, tá? Então, a gente não quer usar o tsukusu na nossa frase. Nossa frase, né, o nosso versículo, ele utiliza o tsukushi. O que que é esse tsukushi? O que que é o shi, né? Eu tirei o su e coloquei o shi. O que que isso é? O shi, ele é utilizado para listar itens no japonês. É uma das formas de listar itens, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma lista, né? O que que eu tenho que dedicar para Deus? Eu tenho que dedicar o meu coração, meu pensamento, a minha alma, a minha força. Então, é uma lista de coisas que você tem que dedicar para Deus, né? Então, como é uma lista, eu uso esse shi do japonês, né? Que é para listagem de coisas mesmo, né? Imagina que você vai fazer uma lista de mercado. E aí você vai usar exatamente essa lista. Eu quero comprar o arroz, o feijão, o macarrão. Então, é uma lista de coisas aí que você faz, né? Enfim, o Xi, ele é utilizado para isso. Só que você vai perceber, né? Você vai me perguntar aqui. Tá, beleza, Gabi, mas tá, tem o tsukushi aqui, aqui e aqui também. Mas ele no final tem tsukushite. O que que é esse T aqui no final? Você nem sublinhou o Shi também? O que que isso significa? Bom, é porque quando a gente tem uma lista de coisas em japonês para utilizar esse Shi, o último item de fato ele não vai levar esse Shi, tá? Só que esse shite, ele tem um significado também. Não é assim, a lista, o último não leva o shi, mas ele leva um shite. Não é isso. O shite é outra coisa. O shite, ele é para indicar uma ação contínua. Então, não é para eu dedicar tudo isso de forma pontual. Não é quando eu só estiver lendo o meu versículo. Não é só quando eu estiver na época em que ele foi escrito. Não. Ele é uma ação contínua. Então, o que que isso significa? Isso significa que é para você dedicar o seu coração, a sua força, a sua alma e o seu pensamento de forma contínua. E é isso que esse te, junto com o meu verbo, ele significa, porque o que que significa, né, o tsukusu? Dedicar-se completamente. Então, é para você dedicar-se completamente de forma contínua, a sua vida toda, do começo ao fim, né? Não é pontual, tá? Então, é isso que ele quer dizer. E aqui, então, a gente tem, né, a nossa primeira parte, que é Kokoro wa Tsukushi, Seishin wa Tsukushi, Omoi wa Tsukushi, Chikara wa Tsukushite, né? Que é dedique todo o seu coração, todo o seu espírito, todo o seu pensamento e toda a sua força. Beleza? Então, essa é a nossa primeira parte. Então, agora a gente já pode compreender a nossa segunda parte. Vamos lá. Continuando então aqui na nossa segunda parte, a gente começa com Shunaru. O que que significa esse Shunaru? Shu significa senhor, que é esse kanji bem aqui. Shu, senhor. E esse Naru, ele é um honorífico. O que que significa? Ele é usado depois de nomes de, por exemplo, aqui senhor que eu tô falando, né? Para indicar respeito, reverência. Então, Shunaru é uma forma mais respeitosa de eu me referir ao senhor, tá? Existem outros honoríficos em japonês, não é uma coisa que, um conceito, né, que existe em português, mas imagina, por exemplo, que a gente chama as pessoas de uma forma mais respeitosa, senhor, senhora, senhorita, é exatamente isso, tá? É uma forma de deixar quem eu estou chamando de forma mais respeitosa mesmo, para eu me referir àquela pessoa. Então, Shunaru é uma forma mais respeitosa de eu me referir ao Senhor. Depois disso, a gente tem, então, Anata no Kami Aishinasai. Vamos dar aqui primeiro uma atenção para Anata no Kami. Anata significa você.
No é uma partícula de posse, então você mais partícula de posse é igual a seu. Se fosse eu mais partícula de posse, meu. Se fosse Gabi mais partícula de posse, seria da Gabi. Então, é isso que o no, ele faz numa frase, né? Ele indica o que é a posse, de quem que é aquela posse. Então, aqui nesse caso, é sua posse, não é minha, não é da Gabi, não é de ninguém, é sua especificamente, porque o no, ele tá junto aqui com você, tá? Kami significa Deus. Então, Anata no Kami, o seu Deus. Não o Deus dela, não o Deus da Gabi, não o Deus de ninguém. É o seu Deus nessa frase aqui, eu estou falando com você, tá? Então, mais alguns exemplos aqui de como que funciona a posse. O Atashi no Inu, o meu cachorro. O Atashi significa eu. O Atashi no meu, porque a partícula de posse tá depois de Watashi, que sou eu, então é meu. E no cachorro. Kanojo no kami, o cabelo dela, tá? Então aqui kanojo significa ela, no partícula de posse, então vira dela. E aqui kami sim é cabelo, mas também é Deus em japonês, tá? Eu coloquei até de propósito aqui, porque esse é um vocabulário igual o nosso, por exemplo, ele folha, né? Folha de árvore, folha de papel. Aqui o kami ele tem esses dois significados aqui, que é cabelo, mas também é Deus, certo? Vamos para a segunda parte, então, aqui, que é o Kami wo Aishinasai. O Kami a gente já viu que é Deus, mas eu coloquei ele aqui em vermelhinho de novo, porque esse wo aqui, que a gente já viu antes, que é partícula de objeto direto da frase, ele tá indicando aqui Deus. A partícula sempre vai indicar, sempre vai vir depois do que ela tá indicando, tá? Então, aqui, por exemplo, no, ele tá vindo depois de Anata, então ele tá se referindo à palavra anterior, aqui o o também. Então, esse wo, ele tá indicando a partícula de objeto direto pro kami. Quem que é para você amar? Quem que o texto tá mandando você amar de todo o coração? É a sua mãe? Não. É a sua tia? É a sua avó? Não. É Deus especificamente. Então, Deus, ele é o objeto direto da frase, que é quem você está quem o versículo, né, tá mandando amar de todo o coração, de toda a alma e não uma outra coisa, uma outra pessoa, tá? Ai significa amor. Shinasai, que é esse, pega daqui, né? Shi, pega aqui do Nasai, eu separei aqui para ser mais didática, mas a gente vai entender ali depois. Esse Shinasai, ele vem do verbo suru, que é o verbo fazer no modo imperativo, ou seja, ele é uma ordem. Então, verbo suru, fazer, e Shinasai, ele se torna uma ordem. Então, aqui eu tô mandando você amar a Deus. Eu não tô te pedindo, eu tô te mandando. É uma ordem, ou seja, um imperativo. E aí você junta o ai com o suru, vira o ai suru, que é o verbo amar, tá? Não é amor e fazer, não. Quando você junta o suru, que é o verbo fazer com algumas palavras, no japonês você forma um novo verbo. Então, ali vira amar, tá? E aí, o Aishinasai fica ame. Ame o Senhor. Esse ame é no imperativo, ou seja, uma ordem. E aqui, para a gente entender um pouco mais do imperativo, é importante até mencionar que esse nasai é uma das formas de fazer o imperativo em japonês, existem outras formas, e ele é uma forma mais gentil. É quase como se fosse um por favor, mas ainda assim é um imperativo, uma ordem, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho corre o corre o non denasai. Por favor, tome o café. Pão o tabete nasai. Por favor, coma o pão. Não fala explicitamente por favor, mas aqui, como ele é mais gentil, é, ele dá essa sensação, né, de que você tá como, né, se estivesse pedindo por favor mesmo, tá? Então, aqui, né, nossa segunda parte fica Shunaru Anata no Kami wo Aishinasai. O Senhor, o seu Deus, ame. Aqui eu até tinha falado, né, na primeira parte, para vocês lembrarem que o verbo, ele vem no final da frase. Aqui é exatamente isso, olha, o Senhor, o seu Deus, ame. Aishinasai é ame e vem no final da frase porque é um verbo, o verbo amar, tá?
Então é isso, gente. Agora, só para finalizar, para ver o nosso versículo completo aqui, né? Kokoro wo tsukushi, seishin wo tsukushi, omoi wo tsukushi, chikara wo tsukushite, shu naru anata no kami wo aishi nasai. Então, né, de todo o seu coração, ou dedicando todo o seu coração, dedicando todo o seu espírito, dedicando toda o seu pensamento, dedicando toda a sua força, o Senhor, seu Deus, ame. Aqui é só para comentar, né, sobre a estrutura do nosso texto, que acho que é bem importante, porque em português a gente fala assim, né? É, ame o seu Senhor, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu pensamento. Então aqui você repara, né, que no japonês ele tá ao contrário. Primeiro ele fala do coração, do pensamento, da força, depois que ele fala o Senhor, seu Deus, ame. Por que que acontece isso? Porque ao contrário do português, no japonês a gente sempre vai começar a frase com coisas mais gerais, indo para o mais específico. Então aqui, o que que é mais específico? É amar o meu Deus. E o que que é mais geral? Eu tenho que amar o meu Deus de todo o coração, de toda a alma. Então isso é mais geral. Primeiro eu trago as coisas mais gerais e vou para o mais específico. Ao contrário do português, que eu falo mais específico e vou indo para o mais geral, né? Que eu tenho que amar o meu Deus, isso é o principal. E aí vem o resto, sabe? Então, é por isso que a estrutura muda, tá? Só que o sentido ele continua o mesmo, isso não afeta. Então, primeiro ele fala, né? Dedique todo o seu coração a quê? Ao que vai vir depois, que é o principal. Você tem que dedicar todo o seu coração ao amor que você tem que dar para Deus, né? O amor que você tem que ter com Deus. Então, é por isso que a estrutura ela muda, mas o sentido ele é o mesmo, o entendimento é o mesmo, certo? Então é isso, gente. Muito obrigada, arigatô. Espero ver vocês no próximo vídeo. Se ficou alguma dúvida, por favor, não deixe de trazer nos comentários. Eu vou tirar todas as dúvidas. Pode me mandar mensagem também pelo Instagram ou pelo LinkedIn, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Não tem problema também, certo? Então é isso, gente. Eu espero ver vocês. E muito obrigada por assistirem até aqui. Tchau, tchau.